Você já percebeu que existem ciclistas que chegam ao sprint final, parecendo ter guardado uma marcha secreta? O grupo inteiro está sofrendo, as pernas queimando, a frequência cardíaca lá em cima, mas alguns atletas conseguem produzir uma explosão absurda exatamente nos últimos segundos. E aí nasce a pergunta que muita gente faz em silêncio. Existe alguma vantagem injusta para aumentar a potência máxima no sprint final? A resposta vai surpreender muita gente. Sim e não. Porque existe uma enorme diferença entre aquilo que parece injusto e aquilo que realmente é ilegal. Agora presta atenção. Muitas das maiores vantagens do ciclismo moderno não estão em substâncias proibidas, mas em detalhes que a maioria dos amadores simplesmente ignora. O primeiro deles é chegar menos cansado ao sprint. Parece óbvio, mas não é. A maioria dos ciclistas pensa apenas na potência produzida nos últimos 10 segundos. Os melhores pensam nas 2 horas anteriores, porque um sprint de 1.200 watts com pernas relativamente frescas quase sempre vence um sprint de 0 watts com fadiga acumulada. E aqui está a primeira vantagem injusta: economizar energia melhor que os outros, rodar protegido do vento, escolher a roda certa, evitar acelerações desnecessárias, controlar posicionamento. Enquanto alguns brigam contra o vento durante todo o pedal, outros chegam ao final com combustível sobrando. Parece injusto, mas é inteligência. Agora vamos falar de algo ainda mais poderoso: treino de força. Sim, existe uma razão pela qual muitos dos maiores velocistas do ciclismo mundial passam tempo levantando peso. O sprint não depende apenas do sistema cardiovascular. Ele depende da capacidade de gerar força absurdamente alta em poucos segundos. E aqui surge uma verdade que muita gente não gosta. Tem ciclista fazendo 5 horas de pedal todo final de semana, mas nunca treinando força máxima. Resultado? Tem resistência, mas não tem explosão. Outro fator gigantesco é a massa muscular funcional. Não estamos falando de fisiculturismo. Estamos falando de musculatura capaz de produzir torque. Os melhores velocistas normalmente possuem muito mais massa muscular nas pernas do que escaladores, e isso não é coincidência. Agora vamos entrar numa área que gera muita discussão: cafeína. Quando utilizada corretamente dentro das regras esportivas, ela pode aumentar alerta, recrutamento neuromuscular e capacidade de esforço. É uma das estratégias ergogênicas mais estudadas do mundo, e muita gente subestima seu impacto. Mas aqui vem o detalhe: cafeína não cria potência do nada. Ela apenas ajuda você a usar melhor a potência que já possui. Outro ponto extremamente negligenciado é a técnica. Você já viu ciclistas produzirem números parecidos no medidor de potência e mesmo assim um sprintar melhor que o outro? Isso acontece porque o sprint não é apenas força. É coordenação. É timing. É posicionamento. É transferência eficiente de força para os pedais. Agora presta atenção nisso porque isso vale ouro. Muitos amadores começam o sprint cedo demais. Eles entram em potência máxima quando ainda faltam centenas de metros. E quando a linha de chegada se aproxima, estão mortos! Enquanto isso, o ciclista experiente espera. Observa, calcula, ataca exatamente na hora certa. Parece injusto, mas é estratégia. E aqui vem uma reflexão interessante. O ciclismo está entrando em uma era onde tecnologia, inteligência artificial, análise de dados e algoritmos estão ajudando atletas a entender exatamente onde perdem potência. Hoje é possível analisar curva de potência, fadiga, recuperação, perfil neuromuscular e eficiência de sprint com um nível de detalhe que parecia impossível há poucos anos. Quem usa essas ferramentas corretamente ganha vantagem. Não uma vantagem ilegal, mas uma vantagem enorme. Agora vamos falar do que muita gente realmente quer saber. Existem métodos proibidos para aumentar potência? Sim, existem. Mas além de ilegais, antiéticos e potencialmente perigosos para a saúde, eles podem levar a suspensões esportivas e consequências graves. Por isso não vale a pena entrar nesse caminho. A verdade é que a maioria dos ciclistas ainda tem muito mais ganho disponível. Através de treino inteligente, composição corporal adequada, força máxima, técnica e estratégia do que conseguiria através de atalhos. E isso talvez seja a maior ironia do ciclismo. Muitos procuram uma fórmula secreta, quando a verdadeira vantagem está em dominar o básico melhor que os outros.
Porque no final, o sprint não é vencido apenas por quem produz mais watts. É vencido por quem consegue produzir os watts certos, no momento certo, com as pernas certas. E essa diferença costuma parecer injusta para quem vê de fora, mas quase sempre foi construída durante meses ou anos de preparação.